Um incêndio de grandes proporções atingiu um pavilhão da COP30, chamado de Zona Azul. Agora à tarde, o fogo começou nesse estande, perto do Pavilhão do Brasil, por volta das 2 da tarde. A área azul é onde ficam concentrados os pavilhões de países, de associações. Cheiro de fumaça muito forte, o local ali com muita correria. Você está vendo as pessoas tentando apagar as chamas que rapidamente se espalharam. O incêndio foi controlado, segundo o governador do Pará, Helder Barbalho. As imagens são assustadoras, mas, por sorte, a informação oficial é que ninguém ficou ferido, né? O trabalho de esvaziar foi rápido e as pessoas conseguiram deixar o local. A Patrícia Junqueira está lá, vai trazer informações ao vivo para a gente, direto de Belém. Patrícia, conta mais o que você viu por aí e qual a situação agora aí nos pavilhões da COP30. Boa tarde. Oi, boa tarde, Diego. Todos os pavilhões foram esvaziados por conta desse incêndio, que, segundo as informações que a gente tem, já está controlado. Aqui atrás de mim, um pouco mais cedo, tinha bastante fumaça. A gente pode ver alguns caminhões de bombeiro aqui perto. E as pessoas que estão saindo da Zona Azul estão passando aqui do meu lado para pegar os ônibus da COP que estão transportando as pessoas para outros lugares. A Zona Azul agora, por conta desse incêndio, deixou de ser uma área da ONU e está sob responsabilidade do país organizador, está sob responsabilidade do Brasil, que está tomando conta agora. A gente não tem informação de até quando a Zona Azul vai ficar fechada. A última informação que a gente recebeu é que às 16 horas vai ter o comunicado oficial da ONU, dando detalhes de qual é a situação. E o que a gente ouviu é que o incêndio começou no pavilhão da China, mas também não é uma informação oficial. E a gente sabe que não tem feridos, também são as informações que a gente recebeu. A ministra Marina Silva estava na Zona Azul no momento do incêndio, mas ela estava longe dos pavilhões, ela estava nas salas de negociação e ela conseguiu sair assim que foi informada do problema. Então, as informações que a gente tem é que está todo mundo bem e o incêndio foi controlado. Aqui fora também não tem confusão, está todo mundo saindo tranquilamente para pegar os ônibus, para tentar ir para os seus hotéis, para as suas hospedagens, porque a gente sabe que para hoje certamente não vai ter mais negociação, pelo menos aqui no local da Zona Azul, Diego. Perfeito. Patrícia, continua conectada conosco, por favor. Vou acionar o nosso repórter Lucas Borges Teixeira. O Lucas está acompanhando tudo lá também da COP30, né? Vai trazer as informações sobre essa movimentação toda que a gente está vendo, né? Olha só onde as chamas atingiram, né? A parte alta ali do pavilhão e as pessoas deixando o local correndo. Agora a Patrícia nos conta que a situação mudou, né? Que as pessoas seguem caminhando e conseguem deixar o local com uma tranquilidade maior. Fato é que nas redes sociais o governador do Pará disse que o fogo foi controlado. Integrantes da organização do evento não conseguiram controlar o incêndio com os extintores, como a gente viu nas imagens. Precisaram, é claro, acionar os bombeiros. Viaturas chegaram ao local rapidamente por volta das 2h15 e às 2h40 o local havia sido completamente esvaziado. Não há feridos, segundo a COP30, disse aí a Patrícia confirmando também. E o ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o incêndio poderia acontecer em qualquer lugar do planeta Terra. Ele ressaltou ainda que não foi porque um celular pegou fogo ali que a COP acabou. Que depois ele ponderou que ainda não há informações sobre qual teria sido a causa, né? Existe essa possibilidade levantada de que um celular deixado carregando poderia ter provocado o incêndio, ou mesmo um gerador, mas ainda são informações não confirmadas. A causa do incêndio não está clara e a organização do evento investiga se foi realmente um celular carregando que motivou o início desse incêndio. Equipes de segurança atuaram rapidamente, a gente está vendo aí, para esvaziar o local. Segundo o governo, em nota, o órgão disse que a área segue sendo monitorada, que a organização da COP30 informa que o incêndio ocorrido na região de pavilhões da Blue Zone está controlado e não deixou feridos. Carla Araújo está conosco também. Carla, bem-vinda, boa tarde.
A Carla esteve em Belém acompanhando, né, os primeiros passos da COP30. Preocupantes as imagens, estamos recebendo notícias de que ninguém ficou ferido, né, Carla? De qualquer maneira, são imagens que nos entristecem. Boa tarde. Diego, pois é, né? Um plantão que começou animado aqui, a gente está até começando antes. Bom, eu tive mesmo lá na COP e o espaço é muito grande, Diego. Então, assim, pelo que a gente tem de informação, bom, primeiro, eu acho que o mais importante, né? A gente está esperando a oficialização do Corpo de Bombeiros, mas o governador Helder Barbalho já falou aí que foi controlado e até o momento não tem feridos, mas a gente tem relatos de muita gente saindo em ambulâncias, né? Talvez o que dizem ali mais comum perto é que aquela coisa, nossos repórteres estão na ponta, né? Não é oficial completamente, mas o que dizem é que as pessoas estão saindo bastante. A gente presenciou a nossa reportagem, o Lucas Borges Teixeira que está lá, a Paty, a Karina também, muitas ambulâncias saindo e gente que tinha inalado fumaça, Diego. As imagens mostram aí, de fato, muito, né? Um fogo bastante intenso aí, né? Dá um medo de ver, e é curioso porque esse teto dessa área da Blue Zone aí, ele é um teto provisório, e ele tem uma espécie, eu não sei dizer exatamente o material, Diego, mas é um material que tem como se fosse um tecido ali por cima, sabe? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, espero que não seja algo que o fogo se alastre muito rápido. E graças a Deus não foi. O que a gente indica aí, né, o que tudo indica, é o que a gente tem nesse momento de informação, inclusive com a reportagem que está lá, é que esse fogo foi contido e não se espalhou por uma área, Diego. Aí até a gente estava aqui nessa questão da reportagem, né, sobre a proporcionalidade desse incêndio, grandes proporções. De fato é um incêndio grande, mas eu não sei como é que assim, dividindo bem aqui com você mesmo no calor da apuração da reportagem de jornalismo ali, a gente fala, o que exatamente significaria grandes proporções, né? Então, assim, a gente tem um incêndio, enfim, as imagens mostram aí, né, chamas assustadoras mesmo, mas o espaço da COP em si, ele é muito grande, então a gente vai ter ainda algumas respostas ao longo do dia, por exemplo, de quantos % do pavilhão foi de fato atingido, né? Ali, nessa área, é a área onde ficam as autoridades, tem estandes de autoridades, né? Então a gente não sabe ainda que local é exatamente esse, se atingiu um estande de um país, de outro, de vários países, o que exatamente aconteceu. O que a gente tem são as informações preliminares. E, pelo menos, Diego, apesar desse incidente, desse acidente aí, elas têm ali uma questão positiva. Até o momento não tem relatos de vítimas fatais e as autoridades, o governador Helder Barbalho, né, na palavra dele, ele tuitou que a gente está esfiando, disse que esse fogo já foi controlado. No momento lá, correria, e eles foram todos isolados. A gente tem uma parte da nossa equipe que está no lado de fora, que é a Patrícia e a Karina, elas foram na evacuação levadas para fora, e o Lucas driblou e ficou na parte de dentro. Não sei se ele conseguiu conectar já, porque ele conseguiu ficar ainda na parte de dentro, mas a mobilidade dele está reduzida ali, por cordões de segurança, por uma questão de segurança. Então a gente não consegue nem ainda chegar perto da área que iniciou o incêndio. Essas respostas do que motivou, o que aconteceu exatamente, o que atingiu e qual foi, de fato, a proporcionalidade dele, eu acho que a gente vai ter aí ao longo dos próximos minutos, próximas horas, Diego. Exato. Lucas está com alguma dificuldade lá no local, Carla, por conta realmente da necessidade de esvaziar, né, aquele ambiente, mas a Patrícia Junqueira está conosco e já ela vai voltar trazendo mais informações. Enquanto isso, a gente vai ver novamente as imagens do incêndio, né, que atingiu a área azul da COP30, né, chamada de Blue Zone, ali da COP, né? E o nosso site está destacando vários momentos aqui também, que eu vou aproveitar e trazer algumas informações para vocês. As autoridades, é claro, já deixaram o local, houve um corre-corre, pessoas assustadas, né? E as chamas atingiram até o teto, como a gente está vendo aí. Houve repercussão na imprensa internacional, já estou dando uma olhada aqui em algumas delas. A BBC, que é a imprensa britânica, né? Ela escreveu o seguinte: a rede britânica BBC destacou a notícia na manchete do site agora à tarde e disse que os repórteres da rede que estão na COP presenciaram as chamas. A reportagem afirma ainda que um integrante da delegação do Reino Unido, também estava perto do incêndio quando as chamas cresceram. A BBC lembrou que o incidente ocorreu enquanto cerca de 200 países tentam chegar a um acordo sobre o clima.
Quem também registrou foi a Associated Press, a agência de notícias internacionais, a maior dos Estados Unidos, lembrou que o incêndio ocorreu na véspera do encerramento da COP e disse que a equipe da própria agência teve de deixar o local. O argentino Clarín disse que o incêndio ocorre na véspera do encerramento da COP e enquanto ministros do mundo inteiro tentam ou levavam adiante negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático. São algumas das repercussões aí que a gente está vendo na imprensa internacional. Aí a imagem, né, das pessoas já deixando mais calmamente o local. A Patrícia Junqueira está de volta, vai trazer mais informações. Patrícia, agora é claro, o local está mais calmo, né, mas o cheiro de fumaça aí deve ter ficado forte. Li aqui, né, relatos de alguns colegas que falaram justamente isso, né? Um cheiro de fumaça muito, muito forte aí em Belém, na região da COP. Oi, Diego. O cheiro de fumaça estava bem forte logo que eu cheguei aqui, mas agora já deu uma amenizada. Como a gente pode ver pelas imagens, é um tecido que faz essa parte do acabamento do pavilhão e é um tecido sintético, então tem um cheiro muito forte de plástico, um cheiro bem incômodo. E é um tecido que pega fogo muito rápido, é extremamente inflamável, por isso que as imagens, tradicionalmente as COPs costumam atrasar, às vezes as negociações vão até domingo, mas a gente acredita que esse incidente, esse incêndio, vai impactar, sim, nas negociações, porque todo mundo teve que sair até reunir todo mundo, os ânimos ficam um pouco exaltados, isso a gente não sabe como que vai acontecer, mas, por enquanto, aqui do meu lado, está todo mundo tranquilo, saindo com tranquilidade e sem grandes tumultos. Diego. Exato. Agora, falaram de celular carregando, é claro que, por enquanto, só especulação mesmo, né? Você disse sobre entrevista coletiva, que horas que deve acontecer, Patrícia? A coletiva é um comunicado que vai chegar por e-mail às 16 horas, um comunicado da Convenção do Clima da ONU, o órgão que supervisiona a COP. Então vai chegar nos e-mails por volta das 16 horas, porque eles vão informaram na mensagem que a gente já recebeu, que vão fazer uma checagem de segurança, vão fazer uma vistoria, né, no local agora que o incêndio está controlado e vão trazer mais novidades para a gente do que vai acontecer. Às 16 horas isso deve chegar para a gente. Exato. Fica aqui com a gente, Patrícia. Enquanto isso, Carla, é claro que tem muita gente falando sobre a organização da COP, né? Claro que tudo vira momento para politizar também. É isso, Diego. E eu adoro dividir a tela com a Paty aqui, orgulho. Enfim, o que acontece? A gente tem, na COP como um todo, né? Se a gente for analisar, ontem foi um dia muito importante para o governo, né? O presidente Lula quebrou, digamos assim, um protocolo padrão da COP e ele voltou a Belém. E depois daquele ataque de mau gosto do ministro alemão que falou mal de Belém de um jeito realmente deselegante, o presidente Lula conseguiu fazer com que a Alemanha fechasse aportes no fundo, que é a grande aposta aí da COP, né? E o que tinha acontecido na semana anterior? A Alemanha tinha frustrado o Brasil, porque tinha falado que ia anunciar, mas não tinha falado quanto. E o Lula, ele quis, e ele tem usado, ele quer usar a COP, o resultado da COP, a foto da COP, enfim, ele quer entregar a COP como um legado mesmo, né? Escolheu a região da Amazônia, sabia que ia enfrentar problemas de infraestrutura, a cidade teve problemas reais de hospedagem, né? Enfim, a gente acompanhou ao longo do ano essa preparação de Belém para a COP. Ainda tem obras que não foram concluídas, né? Isso também aconteceu para todo mundo, assim em grandes eventos. Mas até o momento, o balanço que o governo estava fazendo, né? E principalmente com o dia de ontem, quer ainda ter uma COP numa foto bonita. E a oposição, desde o início, Diego, se a gente for pensar politicamente, a grande ausência foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, veio, né, o governador da Califórnia em contraposição a ele, mas o presidente Donald Trump, que lá no discurso da ONU, por exemplo, não acredita em mudanças climáticas, né? Ele diz que a gente não está vivendo problemas do planeta, e já politiza essa questão. E a oposição aqui no Brasil, principalmente os
as pessoas mais ligadas ao Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, tem atacado a COP, né? Tanto, enfim, com algumas postagens relacionadas até às manifestações culturais que acontecem ali, questionando, dizendo que o Brasil está sendo ridicularizado, e evidentemente que um incêndio, que essa imagem do incêndio já está sendo usada para a oposição também, para tentar colar aí o rótulo de que a COP fracassou. Como a Paty falou, a gente ainda está né, esperando ter realmente esse controle, as autoridades manifestar, e o dia do encerramento oficial é amanhã. Aí a gente tem que ver como é que vai ficar tudo isso. A gente ainda não teve um posicionamento do governo, né, do presidente Lula ainda sobre isso, também, sobre o incêndio. Então, assim, todos esses desdobramentos políticos, assim como a gente ter essas respostas que a gente quer sobre o que causou, né, e se realmente não há vítimas fatais, etc., a gente vai ter mesmo ao longo do dia. Então é aquela coisa, é difícil que a gente faz o jornalismo do tempo real, mas os políticos usam muito bem disso, mas a gente tem que ter, né, a nossa tranquilidade para informar da melhor forma, enfim, e aí a gente está aqui fazendo um trocadilho meio errado, mas que veio a palavra na minha cabeça, no calor do momento mesmo, aqui mostrando o que aconteceu lá. Mas eu acho que a COP merece ficar marcada por além, né, não só esse incêndio. Eu tive lá passada, vi, enfim, acho que a Paty pode até contar mais dessas últimas semanas e da expectativa da reta final aí.